O conflito entre Israel e Palestina não é apenas uma disputa por território ou poder. Para milhões de cristãos, trata-se de uma batalha espiritual que atravessa séculos, conectando profecias antigas e promessas divinas que ainda ecoam no presente. Já para os governantes e estrategistas do mundo moderno, é uma guerra de fronteiras, política e nacionalismo. Mas, independentemente da ótica, espiritual ou geopolítica, essa é uma das rivalidades mais longas e complexas da história da humanidade. E hoje nós vamos mergulhar fundo nessa história, explorando as raízes bíblicas, os eventos que moldaram os povos e as consequências que continuam a se desenrolar até os dias atuais. A origem dessa inimizade remonta à narrativa bíblica de Abraão e seus dois filhos, Isaque e Ismael. Abraão, considerado o patriarca tanto dos judeus quanto dos árabes, recebeu de Deus a promessa de que sua descendência herdaria a terra de Canaã. Mas foi justamente aí que nasceu a divisão. Ismael, filho de Agar, uma serva egípcia, e Isaque, filho de Sara, sua esposa, simbolizam dois caminhos que se entrelaçam até hoje. A Bíblia afirma que a aliança divina seguiria pela linhagem de Isaque, pai de Jacó, de quem vieram os israelitas. Essa promessa sagrada de terra e bênção se tornou a base da reivindicação judaica sobre o território de Israel. Contudo, Deus também abençoou Ismael, prometendo que dele surgiria uma grande nação. E assim, seus descendentes são reconhecidos como os povos árabes, entre eles os palestinos. Desde então, ambos os povos reivindicam Abraão como seu ancestral e veem Canaã, a atual região de Israel e Palestina, como parte de sua herança espiritual e histórica. Essa antiga divisão familiar transformou-se ao longo dos séculos em uma luta por identidade, fé e pertencimento. Para o povo judeu, a terra de Israel é mais do que um pedaço de solo. É o cumprimento literal de uma promessa divina feita há milênios. Em Gênesis, Deus reafirma a aliança com Abraão, Isaque e Jacó, garantindo-lhes a posse eterna da terra. Essas palavras ecoam nas Escrituras e são reforçadas nas alianças posteriores, como as de Moisés e Davi. Já os profetas, como Ezequiel e Isaías, previram o retorno de Israel à sua terra no fim dos tempos, algo que muitos acreditam ter se cumprido em 1948, com a criação do Estado de Israel após quase 2000 anos de exílio e sofrimento. Mas, do outro lado, estão os palestinos, que também se consideram herdeiros legítimos dessa terra. Muitos deles traçam suas raízes até Ismael, os antigos cananeus e outros povos que habitaram a região por séculos. Para eles, Israel não é apenas uma nação moderna, mas um símbolo de perda e despossessão. A terra, para o povo palestino, é o lar ancestral, a herança dos antepassados, o elo entre passado e presente. E é justamente essa dualidade, duas promessas, dois povos, uma mesma terra, que mantém viva a chama de um conflito que mistura fé, história e dor. Agora me conta, você acredita que essa disputa é mais uma questão espiritual ou apenas política e histórica? Quero saber sua opinião nos comentários. A criação do Estado de Israel, em 1948, marcou um divisor de águas na história moderna do Oriente Médio. Para os judeus, aquele momento foi a concretização de um sonho milenar, o cumprimento das antigas profecias e o retorno à Terra Prometida após séculos de dispersão e perseguição. Mas para o povo palestino, o mesmo evento representou o início de uma tragédia. O deslocamento em massa, a perda da pátria e o nascimento de uma ferida que jamais cicatrizou. Essa divergência de visões se transformou em duas narrativas opostas, uma de renascimento e outra de catástrofe, que ainda hoje moldam o conflito entre israelenses e palestinos. A trajetória até 1948 foi longa e turbulenta.
No fim do século XIX, o movimento sionista começou a tomar forma sob a liderança de Theodor Herzl, com o objetivo de criar um lar nacional para os judeus que sofriam perseguições em diversos países da Europa. Com o aumento dos ataques antissemitas e os pogroms, a ideia de um retorno à Palestina, a terra de seus antepassados, passou de sonho a necessidade. Na época, a região estava sob domínio do Império Otomano e era habitada majoritariamente por árabes muçulmanos, com pequenas comunidades cristãs e judaicas espalhadas. Ainda assim, o sionismo se fortaleceu, apoiado em laços religiosos e históricos, com a terra que, segundo a Bíblia, havia sido prometida a Abraão e seus descendentes. O cenário se intensificou após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano foi derrotado e a Grã-Bretanha assumiu o controle da Palestina sob mandato da Liga das Nações. Em 1917, os britânicos emitiram a famosa Declaração Balfour, expressando apoio à criação de um lar nacional judeu na região. Para os sionistas, foi um marco, mas para os árabes locais, um golpe de traição, já que os britânicos haviam prometido aos líderes árabes a independência em troca de apoio contra os otomanos. O resultado foi o aumento das tensões e o início de uma rivalidade que cresceria a cada década. Durante as décadas de 1920 e 1930, a imigração judaica cresceu de forma constante, impulsionada pela perseguição na Europa e pelo sonho de reconstruir uma nação. Mas essa chegada em massa despertou medo e resistência entre os árabes palestinos, que viam suas terras sendo compradas e sua presença ameaçada. O auge dessa tensão ocorreu entre 1936 e 1939, quando os palestinos se revoltaram contra os britânicos e os assentamentos judaicos, em um movimento que foi brutalmente reprimido. O ressentimento ficou ainda mais profundo. E então veio a Segunda Guerra Mundial, e com ela o Holocausto. O extermínio de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista deu urgência ao projeto sionista. Sobreviventes sem pátria e marcados pelo horror buscaram refúgio na Palestina, reacendendo o debate global. O povo judeu precisava de um lar seguro. Quando os britânicos não conseguiram mais controlar a situação, levaram o problema à recém-formada Organização das Nações Unidas. Quando a ONU apresentou o Plano de Partilha da Palestina em 1947, o mundo observou com expectativa o nascimento de duas nações, uma judaica e outra árabe. A proposta previa dividir a terra em 2 estados independentes, com Jerusalém sob administração internacional por causa de sua importância sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Para os judeus, o plano era a concretização de séculos de esperança. Afinal, pela primeira vez em quase 2 milênios, a possibilidade de um lar seguro e soberano se tornava real. Já para os árabes palestinos, foi um golpe profundo. Eles viam a decisão como injusta, uma imposição colonial que desconsiderava o fato de que, na época, os judeus representavam apenas cerca de 30% da população e possuíam menos de 10% das terras. Mesmo assim, o líder judeu David Ben-Gurion aceitou o plano com reservas, enxergando nele uma chance histórica de fundar o Estado de Israel. Em 14 de maio de 1948, com o fim do mandato britânico, Ben-Gurion declarou oficialmente a independência de Israel. No dia seguinte, o mundo árabe reagiu com força. Exércitos do Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano invadiram o novo país, marcando o início da Guerra Árabe-Israelense de 1948. Para os israelenses, aquele foi o nascimento de sua pátria. Para os palestinos, o início da Nakba, a catástrofe que resultou no deslocamento de mais de 700 mil pessoas, expulsas de suas casas e forçadas a viver como refugiadas. As aldeias palestinas foram esvaziadas, muitas delas destruídas.
Famílias inteiras cruzaram fronteiras em busca de abrigo na Jordânia, no Líbano, na Síria e no Egito. O trauma da perda se tornou parte da identidade palestina, uma ferida transmitida de geração em geração. Para os judeus, porém, aquele foi o início de uma nova era, a realização das antigas promessas, o renascimento da nação após o exílio e o horror do Holocausto. Dois povos, duas verdades, um mesmo território. A guerra terminou em 1949, com Israel controlando cerca de 78% da Palestina histórica. O restante, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, ficou sob domínio da Jordânia e do Egito. Para os palestinos, o sonho de um Estado próprio se distanciava. Para os israelenses, o impossível se tornava real. Desde então, a sombra de 1948 paira sobre toda a tentativa de paz, alimentando um ciclo de desconfiança e dor que continua até hoje. A Nakba, para o povo palestino, não foi apenas um evento histórico. Foi uma ferida aberta que moldou toda a sua identidade coletiva. Em 15 de maio de 1948, um dia após a criação do Estado de Israel, centenas de milhares de palestinos foram forçados a abandonar suas casas, deixando para trás aldeias, plantações e memórias. Muitos acreditavam que retornariam em poucos dias quando os exércitos árabes derrotassem Israel. Mas isso nunca aconteceu. O que deveria ser temporário se tornou permanente. Gerações inteiras cresceram em campos de refugiados, carregando a chave de uma casa que já não existe. Essa diáspora deu origem a um sentimento profundo de perda e resistência. Para os palestinos, a Nakba simboliza a negação de sua pátria e o início de um exílio sem fim. Hoje milhões vivem espalhados pelo mundo, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, em campos no Líbano, Síria e Jordânia, ou em comunidades formadas pela memória do que foi perdido. Cada ano, no dia da Nakba, o povo palestino se reúne para lembrar, protestar e reivindicar o direito de retorno. É um luto coletivo, mas também um ato de esperança, um grito por justiça que atravessa gerações. Enquanto isso, do lado israelense, 1948 é lembrado como o renascimento da nação. A independência de Israel representa a realização de um sonho adiado por 2 milênios. Para eles, aquele momento não foi uma expulsão, mas um retorno, o cumprimento da promessa divina feita a Abraão. E é exatamente essa colisão de narrativas que mantém o conflito tão vivo. Duas verdades que não se anulam, mas se enfrentam em uma disputa que é tanto política quanto espiritual. Décadas depois, o impacto da Nakba ainda ecoa nas ruas, nos livros, nos corações. Para cada palestino que sonha com o retorno, há um israelense que teme perdê-lo. A terra sagrada se tornou palco de lembranças que não cessam e de promessas que jamais se esquecem. A Guerra dos 6 Dias, travada em junho de 1967, foi um dos momentos mais decisivos da história moderna do Oriente Médio. Em apenas 6 dias, Israel enfrentou e derrotou 3 grandes nações árabes, Egito, Jordânia e Síria, mudando para sempre o mapa da região. Para os israelenses, foi uma vitória milagrosa, quase divina. Para o mundo árabe, uma humilhação que reacendeu o desejo de vingança e consolidou décadas de ódio e desconfiança. Mas para entender como esse conflito começou, é preciso voltar um pouco no tempo. Depois de 1948, as tensões nunca cessaram. Os países árabes se recusaram a reconhecer o novo Estado de Israel, enquanto grupos palestinos cresciam em número e revolta. O Egito, liderado por Gamal Abdel Nasser, emergia como símbolo de resistência árabe, prometendo libertar a Palestina e eliminar Israel do mapa. Ao mesmo tempo, a Guerra Fria colocava os Estados Unidos e a União Soviética em lados opostos, com Israel recebendo apoio americano e os árabes contando com a ajuda soviética.
era mais do que um conflito regional. Era um tabuleiro global em chamas. Em maio de 1967, Nasser ordenou o bloqueio do Estreito de Tirã, impedindo o acesso de Israel ao Mar Vermelho, um ato considerado por Tel Aviv uma declaração de guerra. Cercado e ameaçado por exércitos árabes que se mobilizavam em suas fronteiras, Israel decidiu agir primeiro. Na manhã de 5 de junho, a Força Aérea Israelense lançou um ataque surpresa devastador contra o Egito, destruindo quase toda a aviação inimiga ainda no solo. O mundo assistiu atônito a um exército pequeno derrotar forças muito maiores em uma ofensiva relâmpago que se tornaria lendária. Em menos de uma semana, Israel havia tomado a faixa de Gaza, a Cisjordânia, as colinas de Golã e principalmente Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha. Pela primeira vez em quase 2000 anos, o Muro das Lamentações voltava a estar sob domínio judeu. A imagem de soldados israelenses chorando diante do muro se tornou símbolo de vitória e fé, mas também de um novo capítulo de tensões. Afinal, a vitória militar trouxe uma nova realidade: a ocupação de territórios árabes e o nascimento de uma resistência que não acabaria tão cedo. Após a Guerra dos 6 Dias, o mapa do Oriente Médio jamais seria o mesmo. Israel, que antes lutava por sobrevivência, agora controlava vastos territórios conquistados: a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e Jerusalém Oriental. Essa vitória relâmpago consolidou o poder militar israelense, mas também plantou as sementes de um novo e duradouro conflito. A partir de então, centenas de milhares de palestinos passaram a viver sob ocupação israelense, um regime que traria tensões, revoltas e feridas ainda abertas mais de meio século depois. Para o povo judeu, a reconquista de Jerusalém tinha um significado espiritual incomparável. Pela primeira vez em quase 2000 anos, o Muro das Lamentações estava novamente sob controle israelense. Multidões choravam diante das pedras antigas, tocando-as como se tocassem a própria promessa de Deus a Abraão. Era mais do que uma vitória militar, era a confirmação de uma profecia. Para muitos, aquele momento simbolizava o cumprimento literal das palavras bíblicas, que diziam que Israel seria restaurado à sua terra. Mas para os árabes e palestinos, a derrota foi um trauma que reacendeu o sentimento de perda e humilhação. Famílias inteiras foram expulsas, aldeias foram destruídas e uma nova onda de refugiados surgiu. Aquela guerra não apenas redefiniu fronteiras, mas também consolidou uma ferida moral: a ocupação. Enquanto Israel comemorava, o mundo árabe mergulhava em luto e indignação. Surgiram movimentos de resistência e a causa palestina passou a ser abraçada por milhões em toda a região. O equilíbrio do poder havia mudado, mas o preço era alto. A vitória israelense trouxe o domínio de territórios habitados por pessoas que nunca aceitaram ser governadas por outro povo. Nascia ali o dilema que permanece até hoje: como coexistir em uma terra sagrada, reivindicada por dois povos que acreditam ter direito divino sobre ela? E você? Acredita que a vitória de Israel em 1967 foi uma bênção profética ou o início de uma maldição política? Deixe seu comentário e me conte como você enxerga esse momento histórico. Com o passar dos anos, o conflito deixou de ser apenas uma disputa territorial e se transformou em algo muito mais profundo: uma guerra de narrativas, crenças e profecias. Para muitos cristãos, a restauração de Israel é vista como o cumprimento de promessas antigas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, um marco essencial dentro da profecia bíblica que aponta para os tempos do fim. O renascimento da nação em 1948 e a reconquista de Jerusalém em 1967 são interpretados como sinais divinos, evidências de que o plano de Deus está se cumprindo diante dos olhos do mundo. Mas, além da perspectiva espiritual, há também a humana.
De um lado, judeus que acreditam ter retornado à Terra Prometida como parte de uma aliança eterna com o Criador. Do outro, palestinos que veem esse retorno como uma ocupação que lhes tirou o lar, a história e o direito de existir em paz. São duas dores que se cruzam na mesma terra sagrada, e ambas carregam séculos de fé, sangue e esperança. A Bíblia menciona, em livros como Ezequiel e Zacarias, que Jerusalém seria um ponto de discórdia entre as nações, um cálice de confusão para o mundo. E é exatamente isso que vemos hoje, uma cidade dividida entre o céu e a terra, entre o espiritual e o político. Cada pedra, cada muro e cada oração parecem carregar o peso de milênios de promessas e disputas. Jerusalém se tornou o epicentro de uma batalha que ultrapassa o campo físico. É uma guerra espiritual, onde o invisível se mistura com o visível. Enquanto líderes negociam tratados e fronteiras, há quem acredite que o verdadeiro conflito não está nas armas nem na diplomacia, mas no plano divino que se desenrola. Para alguns, tudo isso é apenas o prelúdio de algo maior, o cumprimento final das profecias, o retorno do Messias e o fim das eras. Hoje, o conflito entre Israel e Palestina continua como uma ferida aberta no coração do mundo. Cada ataque, cada retaliação, cada lágrima derramada reaviva séculos de dor e fé. Mas por trás das manchetes e da política existe algo mais profundo: a convicção de que o destino dessa terra está ligado a algo muito maior do que a vontade humana. Para uns, é o centro espiritual do planeta, o palco onde se cumprirão as últimas profecias. Para outros, é apenas um território dividido por homens incapazes de conviver em paz. A verdade é que Jerusalém, essa cidade antiga, carrega dentro de si o peso do passado e a esperança do futuro. É o lugar onde céu e terra parecem se tocar, onde cada pedra conta uma história e cada oração é uma lembrança de tudo o que a humanidade perdeu e ainda busca. O eco das guerras e das promessas continua ressoando nas muralhas, lembrando ao mundo que enquanto existir fé, também existirá conflito, porque onde há luz, há sombra. Talvez o maior mistério não esteja nas armas nem nas fronteiras, mas no coração humano. O mesmo coração capaz de construir templos e destruir cidades, de amar profundamente e odiar com intensidade. Enquanto o mundo busca respostas, há quem olhe para o horizonte de Jerusalém e enxergue algo além do caos. O prenúncio da redenção, o retorno da esperança e, quem sabe, o início de uma nova era. E você, acredita que um dia a paz realmente habitará Jerusalém? Ou será que essa cidade está destinada a viver eternamente entre o sagrado e o conflito? Deixe sua opinião e compartilhe o que essa história desperta em você.